O tema da minha apresentação será síncope, rotina diagnóstica e tratamento atual. Os principais desafios quando nós nos deparamos com um paciente com síncope, e na medida que nós tenhamos que fazer uma avaliação diagnóstica, é identificar quem desses pacientes requer uma intervenção imediata, quando o diagnóstico já está estabelecido, identificar entre os pacientes, aqueles que não têm diagnóstico, qual seria a estratégia apropriada de investigação, se com o paciente internado ou fora do hospital. Isso tudo dependendo do risco relativo a esta síncope. E, em terceiro lugar, achar uma forma mais custo-efetiva possível para estabelecer um diagnóstico correto. Antes de iniciarmos a falar sobre esses desafios, é importante que nós façamos uma definição de síncope. Síncope é uma perda da consciência de caráter transitório e paroxístico e provocado por uma transitória hipoperfusão global cerebral. Essa definição é bastante importante porque existem outras situações que podem imitar síncope e que são acompanhadas ou não dessa perda de consciência global ou parcial, mas que não são devidas à hipoperfusão cerebral. E essas situações são a epilepsia, desordens metabólicas, intoxicações, insuficiência vértebro-basilar e algumas outras situações que parecem em que há perda de consciência, mas não há, como a cataplexia, os drop attacks, as quedas e alterações psicogênicas, assim como o acidente vascular cerebral originário nas carótidas. Então, o primeiro passo quando nós nos deparamos com um paciente com síncope é perguntar e responder: isto é ou não uma síncope? E como nós vamos fazer para achar essa resposta? É por meio de uma bem detalhada história clínica. Então, a história clínica no paciente com síncope ainda é o método diagnóstico mais efetivo para se achar uma causa. Primeiro, nós devemos saber se é uma perda de consciência abrupta e transitória, se tem curta duração, se existem sintomas prodrômicos ou não, como por exemplo, quando o paciente se apresenta sem sintomas prodrômicos, a síncope acontece de forma súbita e sem aviso, geralmente ela tem uma manifestação clínica mais grave. O paciente pode apresentar injúria física, pode apresentar acidente automobilístico, e isso é uma situação de maior risco. Nós temos que perguntar se houve algum tipo de testemunho dessa crise, se o paciente ficou hipotônico, se perdeu o tônus postural ou se apresentou movimentos convulsivos breves, rápidos ou mais prolongados e mais intensos, para diferenciar isso de uma crise epilética. E também avaliar o que acontece após o evento sincopal. Então, se o paciente se recupera em poucos segundos ou minutos, normalmente se caracteriza a síncope. Se ele demora para se recuperar, se apresenta sintomas pós-sincopais muito prolongados, nós ficamos um pouco mais tendenciosos a achar que pode ser uma epilepsia. Existem alguns outros meios de fazer esse diagnóstico diferencial pela história, mas os mais importantes são esses que eu falei. Então, a epilepsia nós temos auras, que às vezes são características e às vezes até estranhas, e no caso da síncope nós podemos ter sintomas autonômicos, no caso da vasovagal, como náusea, vômito, dor ou desconforto abdominal, sensação de frio, calor, sudorese, cabeça leve, visão borrada e alguns movimentos tônico-clônicos bem suaves, leves e rápidos. No caso da epilepsia, esses movimentos tônico-clônicos são mais intensos, pode haver uma lateralização, o paciente pode ter mordedura de língua, ele geralmente fica cianótico, já o paciente com síncope vasovagal, ele costuma ficar pálido e não cianótico. A confusão pós-sincopal é curta, né, no caso da síncope, e prolongada no caso do pós-comicial, que é a pós-epilepsia. E existem outros dados de história menos relevantes, mas também importantes, que devem ser perguntados, como história familiar, o momento em que ocorrem esses eventos, se o paciente, por exemplo, tem situações específicas que desencadeiam o evento, é mais frequente na síncope, se existe injúria física, se existe incontinência urinária ou fecal, isso pode acontecer nas duas situações, e náusea e desconforto abdominal também após o evento. Então, uma vez que o nosso paciente apresente uma perda transitória da consciência
eu fizer uma história detalhada, um exame físico bastante minucioso e um eletrocardiograma, essa tríade faz parte da avaliação inicial que é recomendada pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Eu vou então caracterizar que meu paciente teve uma síncope e não uma outra forma de perda de consciência. Uma vez que ele tem síncope, eu vou definir o diagnóstico naquele momento, caso esse paciente já se apresente com bloqueio atrioventricular total, caso esse paciente tenha alguma alteração outra eletrocardiográfica típica, o exame físico que me demonstre um sopro aórtico, de estenose aórtica, estenose do sistema vértebro-basilar, através de movimentação mecânica do pescoço. Eu posso ter suspeita diagnóstica, ou eu posso ter uma síncope inexplicada. Então, qualquer dessas três situações vai me promover ou a possibilidade de tratar esse indivíduo quando eu tiver o diagnóstico definido, e no caso de eu ter uma suspeita ou no caso de eu não conseguir explicar por meio da minha história, exame físico e eletrocardiograma qual a possível causa, eu vou fazer uma estratificação de risco. E a partir da estratificação de risco, eu vou observar se esse paciente tem uma alta probabilidade de ter síncope cardíaca ou desautonômica ou cerebrovascular. Então vamos passar para a estratificação de risco, que também necessita de uma história detalhada como principal meio de chegarmos a essa estratificação. Então perguntaremos ao paciente se esses episódios estão relacionados a estresse emocional ou esforço, se eles ocorrem em indivíduos que já têm história de doença arterial coronária ou insuficiência cardíaca, que confere um risco maior, se existe palpitações ou qualquer desconforto precordial, do tipo dor precordial precedendo a síncope, se o indivíduo tem sintomas autonômicos como pródromos, que são aquela sudorese fria, um mal-estar, uma náusea, e não tem nada relacionado ao coração em história clínica, se houve alguma ocorrência na posição supina, na posição deitada, porque nós sabemos que a síncope vasovagal ou desautonômica ela só ocorre em posição sentada ou em pé, a menos que seja por manipulação venosa. Aí sim ela pode ocorrer em decúbito dorsal horizontal. E se existe história familiar de morte súbita. Normalmente, o que confere maior risco é a história familiar de morte súbita, a síncope em posição supina, palpitações precedendo o evento, história de doença coronária ou insuficiência cardíaca e o esforço físico como desencadeante das síncopes. Existe um score de risco que foi proposto por um grupo de estudiosos italianos que é chamado OESI Risk Score, e foi feito em hospitais gerais na Itália, em 11 hospitais gerais, nos quais eles observaram em 270 pacientes consecutivos, dos quais 145 eram homens, com idade média de 59 anos de idade, quais seriam os dados de história, exame físico e eletrocardiograma nessa avaliação inicial que nos trariam os fatores de risco independentes para mortalidade em 12 meses. O endpoint desse estudo foi a mortalidade em 12 meses. E esses autores encontraram 4 características, 4 fatores de risco independentes. A idade maior que 65 anos, doença cardíaca estrutural pré-existente, ausência de sintomas premonitórios e eletrocardiograma anormal. Colocando esse score nos pacientes em questão, o que se observou? Pacientes que tinham 4 pontos desse score apresentaram uma mortalidade anual de 57% e a coorte de validação comprovou esses dados. Pacientes que tinham 3 pontos, quase 35% de mortalidade em um ano e a coorte de validação foi também bastante próxima. Pacientes com 2 pontos, quase 20% a coorte de validação confirmando, e pacientes com 1 ponto, 0,8% ou 0,6% respectivamente. E a curva de mortalidade está aqui nesse diapositivo. Nós podemos observar os pacientes com score de OESIO de 0 a 1 e os pacientes com score de OESIO de 2 a 4 e a grande diferença que se encontra na mortalidade desses pacientes. Existe um outro score que também é bastante importante, bastante utilizado, também proposto pela Sociedade Europeia de Cardiologia, em que os autores determinaram que o eletroanormal e ou doença cardíaca estrutural
palpitações precedendo a síncope, síncope durante o esforço ou em posição supina, como nós já falamos anteriormente, ausência de sintomas premonitórios e ausência de fatores predisponentes ou precipitantes, quando o indivíduo tem mais ou igual a 3 desses fatores, nós podemos identificar síncope cardíaca com uma sensibilidade de 95% e especificidade de 61%. Então, resumindo essa questão da estratificação de risco, uma síncope inexplicada em que o indivíduo tenha alto risco, ele deve ser internado para avaliação imediata, porque o risco de morte é muito grande. Quando a gente aplica esses scores e o indivíduo tem um baixo risco, mas existe recorrência de sintomas, nós devemos criar uma facilitação, principalmente nas unidades de síncope, para que esse indivíduo seja avaliado o mais rápido possível e o seu sintoma seja esclarecido e o diagnóstico resolvido. E se existe baixo risco e só um episódio, nós não precisamos fazer grandes investigações, porque na maioria das vezes, em quase 70% dos casos, não existe recorrência de sintomas. O que é importante quando nós avaliamos um paciente com síncope, estabelecemos uma probabilidade diagnóstica, estratificamos o risco, é que os testes diagnósticos que nós vamos escolher têm que ser bastante correlatos com aquilo que nós estamos procurando. Então, se eu encontrar um teste positivo, eu preciso ter uma correlação muito forte entre o resultado desse teste e o diagnóstico que foi suspeito, porque senão eu vou estar fazendo, na verdade, medicando o exame, não o paciente. E, infelizmente, nós vamos acabar sabendo disso só a longo prazo, quando, depois de tratarmos esse paciente, nós vamos saber se nós fomos ou não satisfatórios na nossa conduta. Se a síncope, depois de toda essa investigação extensa, depois de eu ter feito todo o tipo de avaliação diagnóstica subsidiária, então o próximo passo é a monitorização eletrocardiográfica em tempo real, que é feita por meio do sistema de Loop Recorder. O sistema Loop Recorder ele nos permite um tempo de monitorização do eletrocardiograma maior do que o Holter, inclusive maior do que o Holter de 7 dias, e com isso nós conseguimos fazer diagnóstico num maior número de pacientes, afastando síncope cardíaca, afastando síncope arrítmica ou fazendo diagnóstico de certeza de síncope arrítmica, porque nós flagramos o evento. Então existem alguns sistemas de monitorização. O que tem disponível no Brasil é o sistema Loop de monitorização remota, o sistema Web Loop, que nos dá monitorização em tempo real. Ele ainda não tem assim um estilo de design muito pequeno nem compacto, mas ele funciona de uma forma muito eficiente. Existem esses PETs que não estão disponíveis ainda no Brasil, que podem permanecer com o paciente também durante 14 dias, transmitindo esse eletrocardiograma de forma contínua, e é uma forma não invasiva. E existe o sistema que é o loop implantável, que acaba sendo mais eficiente, por quê? Porque possibilita uma monitorização em tempo real de até 3 anos. E esse dispositivo ele tem capacidade de autogravar. Ele é autoprogramável, então nós podemos programar a monitorização de eventos com frequências cardíacas baixas, com frequências cardíacas altas, pegando ataque, arritmias ou bradiarritmias de forma espontânea, além deles poderem também ser acionados pelo próprio paciente no momento dos seus sintomas. Uma coisa muito importante é que quando nós taxamos um indivíduo com algum diagnóstico, nem sempre nós estamos corretos. Então, quando se institui um tratamento e esse tratamento não é eficaz, nós devemos buscar uma outra possível causa. Esse é o exemplo de uma paciente que tinha o diagnóstico de síncope psicogênica refratária ao tratamento. E quando foi então submetida ao implante do Review, do loop implantável, o que se observou foi que no momento dos sintomas ela tinha um bloqueio atrioventricular avançado. Então, nós devemos tomar muito cuidado com diagnósticos presuntivos que não estão sendo resolvidos com o tratamento proposto. Esse é um estudo multicêntrico denominado Picture Registry, que foi feito em vários países, em 11 países da Europa, e Canadá e Estados Unidos. Foi um estudo prospectivo, multicêntrico, observacional, onde de novembro de 2006 até outubro de 2009, pacientes portadores de síncope foram submetidos ao implante do
loop implantável. Então, nesse registro foram recrutados 570 pacientes, dos quais 54% eram mulheres, a idade média de 61 anos, a maioria tinha síncope de origem inexplicada, alguns tinham quedas de origem inexplicada e síncopes e pré-síncopes. Muitos pacientes já tinham tido hospitalizações prévias, muitos tinham síncope sem pródromos, sem sintomas premonitórios, muitos tinham traumas decorrentes da síncope e alguns tinham episódios de síncope vasovagal já na história clínica, assim como outros de síncope situacional. Ao longo da observação clínica, o que foi observado? Em 38% dessa população, houve um episódio de síncope durante o follow-up. Então, eram indivíduos absolutamente inexplicados, nós tivemos diagnóstico em praticamente 40%. 26% desses pacientes, ou 68% dos episódios, tiveram sintomas premonitórios. 10 pacientes tiveram traumas severos, que correspondeu a 5,2%, e esses traumas associados à queda decorrente da síncope. Quando nós observamos o tempo de monitorização para um diagnóstico no paciente que é submetido a um implante de review, nós podemos observar claramente que à medida que se aumenta o tempo, aumenta-se também a possibilidade diagnóstica. Isso parece uma situação absolutamente óbvia. Então, em 12 meses nós temos 30% de recorrência, em 24 meses 43%, 52%, até que em 48 meses praticamente 80% dos pacientes, quer dizer, um número bastante expressivo, teve recorrência de sintomas e pôde então ter seu diagnóstico estabelecido. E o tratamento? O tratamento de síncope, dependendo da causa, se ela é uma síncope arrítmica, taquiarrítmica do indivíduo com cardiopatia estrutural, ele pode variar de um desfibrilador implantável, um marca-passo atrioventricular, até as medidas gerais higienodietéticas e comportamentais da síncope vasovagal. Para nós falarmos de tudo isso, eu precisaria de mais pelo menos uns 40 minutos. Então eu vou me deter na síncope vasovagal, que é um tema que não vai ser abordado nas outras aulas desse simpósio, e vou então enumerar para os senhores qual é a recomendação do último consenso da Sociedade Europeia Americana e da SOLAS de arritmologia. O que se faz então para tratar a síncope vasovagal? Educação, reafirmação psicológica, aumento do aporte hidrossalino para esses pacientes, a menos que isso seja contraindicado, que o indivíduo tenha concomitantemente uma outra doença, uma outra comorbidade que impeça ele de aumentar o aporte salino na alimentação. Nós devemos diminuir qualquer tipo de medicação antihipertensiva que for possível, tá certo? Sem causar prejuízo para o paciente. Devemos orientar o paciente a fazer as manobras físicas, as contramanobras musculares para tentar evitar a queda decorrente dos sintomas prodrômicos. Nós podemos usar fludrocortisona, embora os estudos multicêntricos não tenham sido tão positivos em relação ao placebo, mas existe uma tendência à melhora e a um bom resultado no tratamento com a fludrocortisona. Os beta-bloqueadores devem ser usados somente em pacientes com mais de 40 anos e com síncopes muito frequentes e devem ser evitados em indivíduos que tenham formas cardioinibitórias. E o uso da amidodrina parece razoável, mas o estudo multicêntrico ainda está sendo realizado. Então são basicamente medidas gerais, o nível de evidência é baixo e a maioria classe 2A ou B, a não ser as medidas gerais dietéticas e comportamentais. Em relação ao marca-passo, antigamente se costumava indicar marca-passo para todo paciente que tivesse síncope cardioinibitória. E à medida que foram se passando os anos, observou-se que muitos desses pacientes tinham recorrências e muitos desses pacientes também tinham efeitos placebos decorrentes de medicação. Então foram feitos 2 estudos multicêntricos avaliando o papel do marca-passo na síncope vasovagal, que foi o estudo VPS-2 nos Estados Unidos e o estudo SYMPACE na Europa. Os 2 não mostraram benefício do marca-passo em relação a placebo, quando este foi implantado numa população geral que tinha desde bradicardias significativas até a forma cardioinibitória de síncope vasovagal. Então mostrando um efeito placebo importante do dispositivo nessa população específica.
O estudo ISHU foi um estudo feito com o objetivo de avaliar qual era realmente o papel do marca-passo na síncope vasovagal. Então foram selecionados pacientes com mais de 40 anos de idade, com pelo menos mais de 3 síncopes nos últimos 2 anos. Foram implantados 511 loop recorders e destes 511, 89 documentaram síncope com mais de 3 segundos de assistolia ou 6 segundos de assistolia sem síncope. Isso correspondeu a 17% do total da população e que acabou recebendo o marca-passo. Esses marca-passos eles foram implantados em todos esses indivíduos e esses marca-passos foram então randomizados para pacing ou sensing. E o que se observou ao longo do follow-up? Os pacientes que tinham a sistolia documentada espontânea pelo loop recorder e que ficaram com o marca-passo ligado, eles tiveram uma evolução bastante melhor do que aqueles que ficaram com o marca-passo em off, somente em sense, demonstrando que quando a sistolia é espontânea, realmente o marca-passo tem uma utilidade importante ao longo do acompanhamento clínico desses pacientes. Mas é bom sempre nós lembrarmos que o marca-passo não é uma terapia única, ele deve ser acompanhado de todas aquelas que nós falamos anteriormente, desde as medidas gerais, comportamentais e dietéticas até eventualmente o uso de drogas antes de ser indicado. Esse estudo registro ISHU, ele foi realizado depois, agora publicado em 2014, e foi feita uma análise daqueles pacientes que efetivamente foram tratados na vida real com o marca-passo a partir da monitorização com loop recorder. E aqui nós podemos observar na curva de sobrevida que os pacientes que receberam marca-passo eles tiveram uma melhor evolução. Todos esses com assistolia ou bloqueio atrioventricular espontâneo documentado na monitorização do loop recorder. No entanto, o que se observa é que essa população que pôde ser incluída nos critérios de inclusão do registro ISHU, ela correspondeu somente a 9% do total dos pacientes afetados por síncope neuromediada. 18% dessa população teve assistolia durante 12 meses de acompanhamento. Esses pacientes todos que precisaram do loop, somente 38%, ou seja, 3% precisaram de um marca-passo para prevenir a recorrência de síncope em 0,8%. Portanto, é um número bastante pequeno da população total de indivíduos com síncope vasovagal que precisa de marca-passo. E do ponto de vista custo-efetividade, nós podemos observar que no estudo ISHU foi também observado que o tilt test foi preditor de resposta cardioinibitória com um valor preditivo positivo de 86%. Então, se o indivíduo tiver um tilt test com resposta cardioinibitória e tiver essas características relacionadas aqui nesse diapositivo, que são pouca palpitação precedendo sintomas, praticamente episódios mais longos, episódios convulsivos e com ausência de pródromos, nós podemos considerar que esse indivíduo muito provavelmente tem síncope cardioinibitória e ele poderia então receber um marca-passo com um valor preditivo positivo alto, principalmente se ele tiver mais de 40 anos. Um outro valor diagnóstico do loop recorder é estabelecer o diferencial entre epilepsia refratária ao tratamento e possível arritmia como causa da síncope. Nós podemos observar aqui que nessa série de estudos, 20%, 27%, 28% e 25% dos pacientes que tinham diagnóstico de epilepsia e estavam sendo tratados como tal, na verdade tinham síncopes arrítmicas. E pacientes que eram tidos como tendo quedas inexplicadas, na verdade, uma grande porcentagem também tinha arritmia como causa de síncope. Portanto, no caso de se haver falta de diagnóstico ou falta de sucesso na terapêutica proposta, vamos implantar um loop recorder e tentar achar a causa real dessa síncope do nosso paciente. E para finalizar, quando se indica marca-passo na síncope vasovagal? Em indivíduos com mais de 40 anos de idade que tenham síncope documentada espontaneamente pelo loop recorder, mais de 3 segundos com sintomas ou mais de 6 sem sintomas, e
esse marca-passo pode ser considerado também para pacientes pediátricos, quer dizer, faça uma inferência de que ele seria útil também na população pediátrica. E em pacientes que tenham bloqueios atrioventriculares adenosina sensíveis, esses bloqueios espontâneos que não são, na verdade, vasovagais, mas que são uma outra forma de síncope cardioinibitória que está sendo bastante estudada atualmente e que no futuro nós vamos ter mais dados a respeito da sua fisiopatologia. O que é importante é que esses pacientes que têm síncopes, eles sejam tratados, orientados e inclusive acompanhados por unidades de síncope que tenham uma facilitação para o diagnóstico etiológico do seu sintoma, para que eles possam então ser bem estratificados, bem tratados, para que nós possamos mudar a história natural. Muito obrigada.